Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a amada igreja, amém? Aos nossos visitantes, também sejam todos muito bem-vindos. Com certeza é um prazer imenso recebê-los, né? É pela graça que todos nós estamos aqui, é pela graça que nos reunimos para louvar, bendizer o nosso Deus, e é pela graça que hoje estamos mais uma vez diante da igreja para pegar a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta estranha. Os irmãos, por acaso, gostam de charadas? É estranho, né? Quando alguém diz que gosta de charadas, já está ficando velho. Pois bem, um dia desses, há pouco tempo atrás, nós vivemos um período de tempestade no Rio de Janeiro, né? Eu acho que os irmãos devem se lembrar. Foi mais ventania do que chuva e em muitas regiões faltou luz, né? Lá em casa faltou luz das 6 da tarde até as 9 da manhã do dia seguinte, né? E aí, geralmente, quando falta luz, a gente ressuscita aquelas brincadeiras antigas, né? Então, a gente brincou de adedonha lá em casa, né? Imagine, quase 40 anos brincando de adedonha. Mas, enfim, foi um período bom. Mas eu admito para os irmãos que eu gosto mais de charadas, né? E, bem, tô ficando velho. Mas esses dias eu encontrei uma charada que eu achei bem interessante para compartilhar com os irmãos. E eu até criei uma. E é mais ou menos assim. Vamos ver se os irmãos adivinham, né? O que é o que é? Eu tenho, vocês têm, todos nós temos. E o sábio que aprendeu a contar não sabe quanto tem. Essa foi o que criei. Vamos facilitar, né? A outra é assim. Há quem o mate por querer, sem nunca lhe tirar a vida. Pobre é todo que o perder e tem mais do que uma medida. Ainda não? Agora vai ficar fácil. Não tem pés nem patas, mas corre sem parar. Uns dizem que voa, mesmo não tendo asas para voar. O tempo. Espero que alguns tenham acertado. Mas se você não acertou, ainda há esperança. Bem, eu estou falando do tempo, irmãos. O tempo é esse bem precioso que Deus nos confiou, e ele é precioso por vários motivos. É precioso, inclusive, porque quando é passado, a gente não pode mais recuperar. E é precioso porque todo o tempo que ainda temos é um segredo muito bem guardado. Jonathan Edwards dizia isso: Deus não nos revelou o dia da nossa morte. E é por isso que nós precisamos ser sábios, né? Não sabemos quanto tempo nos foi dado e não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Por isso, o sábio é aquele que aprendeu a fazer como Moisés nos ensina lá no Salmo 90. O que ele diz lá? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje com os irmãos. Eu queria pedir, por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E esse é o tema da nossa mensagem. Vivendo com sabedoria no tempo que nos resta. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras.
na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Bem, a primeira carta de Pedro, irmãos, ela foi escrita com uma motivação muito clara. Ela foi escrita para fortalecer a fé dos irmãos que estavam vivendo ali na região da Ásia Menor. Aqueles irmãos estavam passando por grandes dificuldades. Eles estavam sofrendo uma pressão cultural para que eles se amoldassem à cultura do seu tempo, mas também é verdade que por causa da fidelidade deles, estava surgindo uma grande oposição. Homens ímpios estavam se levantando para fazer oposição contra o Evangelho, de forma que a perseguição já era uma realidade iminente. Eles estavam esperando por isso, era uma coisa que estava prestes a acontecer, e por isso Pedro escreve essa carta, motivando os irmãos, fortalecendo os irmãos, a fim de que eles perseverassem no caminho da fé. Afinal de contas, aqueles eram dias difíceis. Mas não eram dias difíceis apenas para eles, né? A verdade é que também vivemos dias difíceis. Dias em que os homens continuam se rebelando contra Deus, continuam se rebelando contra a palavra de Deus e continuam se rebelando contra os padrões morais estabelecidos por Deus. E nós, enquanto vivemos no mundo, somos a todo momento pressionados para tomar a forma do mundo, para pensar da mesma forma que o mundo, para viver da mesma maneira que o mundo vive. Então, a título de introdução, algumas perguntas precisam ser feitas quando olhamos para esse texto. Como perseverar na fé em dias difíceis como esses que nós vivemos? Como perseverar na fé enquanto a todo momento somos pressionados para tomar a forma do mundo? Como permanecer firmes na fé se em todo momento surgem facilidades para pecar? Como perseverar na fé diante das perseguições, dos problemas, das adversidades que se levantam contra nós? Essas são perguntas importantes que introduzem esse texto. E a primeira resposta que Pedro nos oferece é que nós, para perseverarmos na fé, para não desanimarmos, mas prosseguirmos firmes nos dias que ainda nos restam, nós precisamos nos armar com a mente de Cristo. É isso que ele diz no verso de número 1. Olha o que ele diz no verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se do mesmo pensamento que houve em Cristo. Vejam só. Eu tenho certeza que os irmãos se lembram do texto em Efésios 6, onde Paulo fala da famosa armadura de Deus que nos é dada, ok?
como é que é essa armadura? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, os pés prontos para a pregação do evangelho, a espada da palavra de Deus, a espada do Espírito e também o escudo da fé. Essa é a armadura de Deus que todo bom soldado precisa se equipar. Mas aqui, nesse texto, Pedro nos lembra que um bom soldado não é apenas aquele que usa uma boa armadura. É também aquele que pensa como soldado. Por isso ele diz, armem-se, equipem-se da mesma forma de pensar que havia em Cristo. A pergunta que vem é, tá, e como é que é isso? Como é que a gente se equipa da mesma mente de Cristo? Como é que a gente se arma desse pensamento? E a resposta a gente sabe. É mergulhando na palavra de Deus. É se enchendo da palavra de Deus, a fim de que a nossa forma de pensar seja cada vez mais transformada e cada vez mais parecida com a forma de Cristo pensar. Por isso precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas será que existe um texto que nos mostra como Cristo pensava? O que ajudava Cristo nesses momentos de dificuldade? Porque Cristo passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Cristo foi tentado. Cristo sofreu a oposição de homens ímpios. Cristo sofreu a vergonha da cruz. Suportou a cruz. E qual era a mentalidade? No que ele se agarrava, em que ele pensava? Existe um texto que nos lembra isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No texto que se conta na carta aos Hebreus, capítulo 12. O finalzinho do verso 2 do capítulo 12 da carta aos Hebreus nos dá a dica, né? Diz o seguinte, ele, Cristo, né? Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Assentou-se à direita do trono de Deus. E aí vem a dica. Pensem bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Vejam só, a carta aos Hebreus foi escrita com a mesma finalidade: ajudar aqueles irmãos a perseverarem na fé. E aí vocês lembram o que ele diz antes? Olha, nós temos exemplos a seguir, cristãos para imitar. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e devemos olhar para eles e devemos imitar a fé deles. Existe uma galeria de heróis da fé que nós podemos olhar e imitar a fé que eles tiveram, porque eles também passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. Devemos imitar a fé deles. Mas aqui ele diz, acima de tudo, devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, que suportou a vergonha da cruz. Na verdade, ele despreza essa vergonha. Ele suporta a oposição dos pecadores. Como? Ele nunca perdeu de vista, nunca deixou de pensar na alegria que lhe estava proposta, a glória eterna. E aí é assim que Jesus fez. Mesmo, vamos lá, o autor de Hebreus ele nos mostra isso. Jesus, o maior de todos os heróis, suportou a cruz, suportou a vergonha, suportou a oposição dos homens, porque considerava que a alegria que lhe estava proposta era muito maior do que a vergonha da cruz. A alegria que lhe estava proposta era muito maior do que o prazer que este mundo poderia lhe oferecer. A alegria que lhe estava proposta era muito mais gloriosa do que a vergonha, do que a humilhação que esse mundo poderia nos infligir. E é da mesma forma que Paulo nos exorta quando ele diz, por isso não desanimamos.
Embora exteriormente estejamos desgastados, embora interiormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Então, o que Paulo nos ensina a fazer aqui é a mesma coisa que Jesus fez. Olhar para os nossos sofrimentos presentes, que são reais, que são dolorosos, mas ele nos ensina a encarar cada adversidade dessas, por pior que seja, dessa maneira. Comparados com a eternidade, comparados com o eterno peso de glória que está reservado para nós, são leves e momentâneas tribulações. Nós precisamos nos equipar, nos armar com esse tipo de mentalidade. É isso que Pedro nos diz. Sabe por que muitos estão desanimando na fé? Sabe por que muitos se desviam quando surgem as adversidades? É porque deixaram de fixar os seus olhos em Cristo. É porque deixaram de fixar os seus olhos na eternidade. E estão olhando mais para esse tempo presente. Estão olhando mais para o sofrimento presente, para as circunstâncias que nos afligem. É preciso mudar a mentalidade. Olhar para os nossos problemas, apesar de quão dolorosos eles sejam, e entender, comparados com aquilo que está reservado para nós, comparados com a alegria que está proposta para você, são leves e momentâneas tribulações. Se você quer ser contado entre aqueles que vivem seus dias com sabedoria, você precisa se armar com esse mesmo pensamento. Armem-se, equipem-se da mesma forma de pensar que havia em Cristo. Mas isso não é tudo. Em segundo lugar, precisamos romper com as velhas práticas. Olha o que ele diz no verso 2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. Em outras palavras, precisamos romper com o passado. Precisamos romper com a nossa antiga forma de viver. Precisamos romper com o velho homem, como Paulo vai dizer em outras partes da Escritura. Vejam como Pedro encara a vida que a gente tinha antes. Como é que era essa vida? Ele encara isso, ele encara todo o tempo que nós vivemos anteriormente, a nossa vida antes de Cristo, ele encara como perda de tempo. É isso que ele está mostrando. Como era a sua vida antes de Cristo? Foi perda de tempo. Foi tempo desperdiçado longe de Cristo. Foi tempo andando longe dos caminhos do Senhor. É dessa forma que a gente tem que olhar para a vida anterior. Antes de Cristo, tudo foi perda de tempo. E considerando o fato de que não sabemos quanto tempo ainda temos, foi tempo desperdiçado aquela vida. É dessa maneira que a gente tem que olhar. Foi um desperdício. Foi tempo jogado fora. E você nem sabe quanto tempo ainda tem. E esse é o ponto. Agora, o problema é que às vezes nós olhamos para essas coisas, olhamos para a nossa vida passada, e às vezes parece que há quem sinta saudade. Às vezes parece que algumas pessoas que se dizem cristãs desejam voltar a viver aquela mesma vida, vivendo aquelas mesmas práticas. Essas pessoas não estão considerando como perda de tempo. Ainda é um tesouro.
Mas vejam só, parece que ainda querem continuar ouvindo os mesmos conselhos dos ímpios. Parecem que ainda desejam frequentar os mesmos lugares que frequentavam naquela velha vida. Se assentar nas mesmas rodas, como nós vimos quarta-feira. Um caminho de morte. Bem-aventurado. Felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Você consegue imaginar? Pense por um momento e tente imaginar o que eu vou dizer agora. Você consegue imaginar uma ovelha branquinha brincando na lama com os porcos? Você consegue imaginar uma águia que foi criada para viver nas alturas, para voar alto, vivendo no galinheiro, ciscando com as galinhas? Pois bem, eu falo de você. Porque você foi criado por Deus. Lembre-se disso. Você foi criado por Deus e para Deus. Foi criado para viver para a glória de Deus. Você foi criado para contemplar as coisas mais altas, as coisas mais excelentes. Foi criado para buscar as coisas mais excelentes. E foi criado para experimentar as coisas mais excelentes. Então, como pode você abandonar essa visão, abandonar essas coisas, para viver como os outros estão vivendo? Revirando lixo em busca de tesouros. Você não foi chamado para isso. Você não foi criado para isso. Esse não é o propósito da sua existência. Não é a sua vocação. Você foi chamado para ser filho de Deus. Foi chamado para se sentar à mesa com Ele. Essa é a nossa vocação. Por isso, vejam só, no tempo que ainda nos resta, tudo o que você tem é um tempo que ainda lhe resta. E a melhor coisa que você pode fazer com esse tempo que ainda tem é não desperdiçá-lo. Não desperdice a sua vida. Não perca tempo. Viva os seus dias. Os dias que ainda restam para a glória de Deus. É isso que Moisés ensina no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias. Como eu disse lá no início, quem aprendeu a contar sabe que não sabe quanto tempo tem. A ampulheta, irmãos, para alguns, já está vazia. Eu não sei quanto tempo ainda me resta. Ser sábio nesse momento é considerar que a qualquer momento pode ser o meu momento. Pode ser o seu momento. E o que importa é que no tempo que nos resta, cada fôlego, cada ação, cada palavra, cada gesto, seja para a glória daquele que nos criou, para a sua glória. Essa é a sua vocação. Não há espaço para ideias inúteis na mente daqueles que se armaram com a mente de Cristo. Também não há tempo para viver no pecado para aqueles que foram chamados para viver como filhos de Deus. Não desperdice o tempo que ainda lhe resta. Em terceiro lugar, precisamos nos equipar com a mente de Cristo. Precisamos abandonar aquela vida. E em terceiro lugar, precisamos considerar o destino eterno dos homens. Veja o verso 4
eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma fonte de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Vejam só, existe uma realidade que os ímpios ignoram. Eles desconhecem ou se recusam a acreditar que chegará um dia em que eles terão que prestar contas a Deus da sua maneira de viver, a respeito dos seus pensamentos e a respeito das suas condutas. É isso o que Pedro está nos lembrando. Eles ignoram isso, ignoram essa realidade, ignoram que um dia terão que prestar contas a Deus. E é por isso que eles estranham a nossa nova forma de viver. A grande questão é que nós conhecemos essa realidade. A todo momento, o Evangelho é colocado diante de nós e ouvimos a notícia de que um dia estaremos diante de Deus. Todos os dias ouvimos a notícia e anunciamos que em breve Cristo virá a buscar a sua igreja. E mais uma vez, seremos reunidos em sua presença. Agora, o que é estranho, diferente dos ímpios, é que nós vivamos os nossos dias ignorando essa realidade. De que um dia eu e você também estaremos diante de Deus. Como pode um cristão viver os seus dias sem considerar cada dia como o último, sem considerar o juízo final, sem considerar o retorno de Cristo? Existe aqui uma advertência e existe aqui uma promessa. A promessa está no versículo 6. Olha o que ele diz. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo sendo julgados no corpo segundo os homens, vivam segundo Deus. Vivam pelo Espírito segundo Deus. Existem duas realidades que Pedro está nos lembrando. Em primeiro lugar, em breve todos os homens serão julgados diante de Deus. Mas a segunda coisa que ele nos lembra é que existe essa recompensa diante de Deus para aqueles que perseveram em uma vida de fidelidade. Vejam só, né? Existem algumas pessoas que não entenderam muito bem esse texto. O texto não está falando que existe uma segunda chance. Quando o texto fala aqui que o evangelho foi pregado também a mortos, não está falando, veja isso, não está falando de pessoas que morreram e que depois ouviram a pregação do evangelho. Não é isso. Esses mortos, do que o texto fala, foram aqueles crentes fiéis que foram perseguidos e foram condenados pelos homens e morreram. O evangelho foi pregado a eles e eles foram condenados no corpo por esses homens. Mas o que o texto mostra é que, apesar da rejeição dos homens, apesar de terem sofrido perseguição e apesar de terem serem mortos no corpo, diante de Deus a sentença é outra. Diante de Deus eles são declarados justos. Diante de Deus há vida para eles e não morte. Então, essa é a realidade que nós não podemos perder de vista. Haverá esse dia, e os homens serão recompensados de acordo com as suas obras. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo Jesus, ainda que tenham sido condenados pelos homens, herdarão a vida eterna. A gente não pode perder isso de vista. Enquanto somos assediados a voltar àquelas velhas práticas, não podemos perder isso de vista. Enquanto sofremos tribulações, angústias, perseguições, não podemos perder isso de vista.
a fim de que todos nós vivamos pelo Espírito na presença de Deus, ainda que isso custe a nossa vida no tempo presente. Por causa da alegria que nos está proposta, suportamos todas essas coisas. É assim que aprendemos a contar os nossos dias. Irmãos, me mostre um crente desviado. Me mostre um crente desviado. E eu vou te mostrar uma pessoa que deixou de considerar essas verdades. A gente não pode perder isso de vista. A gente tem que se equipar com a mente de Cristo todos os dias. Porque todos os dias somos tentados. Todos os dias o sol brilha sobre as nossas cabeças. Precisamos nos equipar. Precisamos abandonar a nossa velha forma de viver. Precisamos ter em mente que em breve haverá justiça, mas também haverá vida para aqueles que permanecem nos caminhos do Senhor. E por último, precisamos ajustar o nosso olhar. De fato, é sobre isso que eu venho falando desde o início. Ajustar o nosso olhar. O versículo 7 diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Estamos vivendo os últimos dias. Você crê nisso? Amém. Os teólogos vão dizer que os últimos dias começaram há aproximadamente 2000 anos, quando o reino de Deus chegou. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ali foi dado o aviso para todos nós que deveríamos ser como virgens prudentes, aguardando com expectativa a chegada do noivo, aguardando a chegada iminente do nosso Salvador. Pode ser a qualquer momento. Foi lido um salmo aqui que fala sobre o sentinela e a sua vigilância. O sentinela é aquele que fica ansioso pelo alvorecer do dia, porque ele sabe que quando amanhecer, acaba o momento da sua vigília. Pois bem, a vigília não acabou. O sentinela fiel não dorme. Ele permanece atento contra o adversário, contra os inimigos, contra os dados inflamados que ele tenta nos lançar. Sentinela não dorme, sentinela permanece alerta. Vigiem, não sejam displicentes. Não considerem que está demorando, mas considerem que pode ser a qualquer momento. Considere o tempo dessa maneira. Pode ser a qualquer momento. Quem serviu aqui sabe. A tentação de fechar os olhos e dormir é grande. Mas o que mantém o sentinela acordado é saber: o vigia pode aparecer a qualquer momento e de qualquer lugar. Não seja pego desatento. A sua missão é estar atento na hora, vigilante, porque pode ser a qualquer momento que ele venha te buscar. E pode ser a qualquer momento que você seja chamado a se apresentar diante dele. Um bom sentinela, irmãos, anseia pelo alvorecer, mas enquanto é noite, ele permanece vigilante. É disso que fala o nosso texto. O fim está próximo, portanto, sejam
criteriosos, ele diz. Estejam alertas, dediquem-se à oração. É isso o que Pedro nos ensina aqui, foi isso o que o nosso Jesus nos ensinou, e é isso que a igreja tem feito às quartas-feiras. Graças a Deus. Estamos reunidos aqui para orar a esse Deus, para buscá-lo, para ficar alerta em sua presença e para alertar uns aos outros. Sejam criteriosos. Os cristãos primitivos, irmãos, é curioso isso. Enquanto nós vivemos como se Cristo nunca fosse voltar, os cristãos primitivos viviam como se de fato Cristo fosse voltar a qualquer momento. Eu acho que é a maneira prudente. O apóstolo Paulo teve até que escrever uma outra carta para corrigir algumas coisas. Tão ávidos, tão sedentos, eles estavam pelo retorno de Cristo. E nós devemos nutrir essa expectativa em nossos corações. Por isso, Jonathan Edwards orava o tempo todo dizendo, eu digo isso, Senhor, fixa a eternidade nos meus olhos. Fixa a eternidade nos meus olhos. Você está passando por algum problema difícil? Lembre-se disso. Ore pensando nisso. Como diz uma certa canção, toda dor é por enquanto. Toda tribulação é por enquanto. Todo prazer que esse mundo pode te oferecer é por enquanto. Mas existe um prazer, uma glória, uma alegria que está proposta diante de vocês. Existe uma corrida que nos foi proposta e a nossa missão é completar essa corrida. É chegar até o fim, é perseverar e não desanimar, é continuar olhando para a eternidade, é continuar olhando para Cristo, fixando os nossos olhares nele. Que vamos lembrar mais uma vez, suportou a oposição dos homens, suportou a cruz, para que isso fosse possível a todos nós. Não apenas possível, mas uma realidade. Hoje, por causa dele, que perseverou e não desanimou, existe um caminho, existe acesso a Deus. Existe vida e vida eterna. Não olhe para os pequenos prazeres desse mundo, nem tampouco para as tribulações. Olhe para Cristo. E olhando para Ele, pela graça de Deus, todos nós perseveraremos até o fim. Chegaremos ao final e poderemos dizer, completei a carreira, guardei a fé. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Deixo para vocês a palavra de João em sua primeira carta, quando ele diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação do mundo, ou a soberba da vida, nada disso provém de Deus, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo 20 diz, vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Esta é a promessa que ele nos fez. Vida eterna. Vamos orar.